Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no próximo dia 31 de julho, celebraremos a santidade de Inácio de Loyola. E a Companhia de Jesus deseja, junto com você, através da novena que rezaremos até o dia 30 de julho, seguirmos de perto a vida e o exemplo desse pai espiritual, acompanhados pela sua espiritualidade. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Santo Inácio de Loyola através de alguns dados biográficos. Santo Inácio de Loyola nasceu em 1491 como 13º e último filho de nobre estirpe basca no castelo de Loyola, na Espanha. Ferido num campo de batalha em Pamplona, quando buscava defender seu rei contra tropas francesas, a vida de Inácio mudou radicalmente. Durante a longa convalescência, no castelo paterno, converteu-se enquanto lia algumas biografias dos santos e a vida de Cristo. A partir destas leituras, sentiu-se provocado pelos feitos extraordinários dos santos e começou a considerar a possibilidade de consagrar-se inteiramente no serviço de Deus. Passou a questionar-se: por que, lendo a vida de Nosso Senhor e dos santos, parava a pensar, raciocinando consigo: que seria se eu fizesse isto que fez São Francisco e isto que fez Santo Domingo? Daí brotou a ideia de fazer uma escolha radical: viver qual mendigo. Penitenciou-se asperamente numa rústica gruta em Manresa, onde escreveu o célebre livrinho dos exercícios espirituais. Vivia de esmolas, privava-se de carne e vinho, frequentava a missa diária e rezava a liturgia das horas. Costumava visitar o hospital e levar comida para os doentes. Depois de peregrinar à Terra Santa para conhecer mais de perto o Rei Jesus, tornou-se estudante em Paris, contando já com mais de 30 anos de idade. Decidiu estudar para melhor ajudar as almas e, aos 15 de agosto de 1534, com 6 companheiros, fundou a Companhia de Jesus para efetuar trabalho missionário e de apoio hospitalar em Jerusalém, ou para ir aonde o Papa quiser, sem questionar. Ordenado sacerdote em 1537, foi eleito geral da recém-fundada Companhia de Jesus. Em 1541, já aprovada pelo Papa Paulo III, em 1540. Em 1551, fundou o Colégio Romano, a atual Universidade Gregoriana. Em 1549, enviou o padre Nóbrega e mais 5 companheiros ao Brasil, seguindo-lhes depois, em 1553, o padre José de Anchieta e outros jesuítas. Inácio faleceu aos 31 de julho de 1556, em Roma, com 65 anos. Foi canonizado em 1622. Hoje, a Companhia de Jesus está presente no mundo inteiro, buscando viver o grande princípio que norteou a vida de Inácio: ad majorem Dei gloriam, tudo para a maior glória de Deus. Que Santo Inácio interceda por cada um de nós, para que possamos encontrar sentido para a nossa vida através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós, como igreja, estamos oferecendo a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais a novena dedicada a Santo Inácio de Loyola, cuja memória a igreja celebra no próximo dia 31 de julho. E para melhor
situá-lo no contexto da história e também enaltecendo a sua importância para a vida da igreja, farei algumas considerações. Há 464 anos, Inácio de Loyola partia para a eternidade, para se tornar Santo Inácio de Loyola. Somos profundamente agradecidos pela história deste homem, baixo de estatura, mas um gigante em obras, no serviço da evangelização. Um incansável servidor da missão de Cristo. Seu legado é inestimável, imensurável, não só para a igreja, mas para toda a humanidade. Um autêntico e original patrimônio da humanidade. Converteu-se aos 26 anos de idade e consagrou-se inteiramente no divino serviço. Com seu exemplo, entusiasmo e paixão por Jesus Cristo, arrastou inúmeros companheiros ao seguimento de Jesus, na companhia de Jesus, e também na santificação de milhares de fiéis. Com valentia, persistência e criatividade, conseguiu encarnar a palavra de Deus no chão da história, no seu contexto histórico, e fazê-la frutificar em abundantes frutos em todos os quadrantes do planeta. O infinito era o seu limite. Sentia horror à mediocridade. É dele a famosa frase: o bem, quanto mais universal, mais divino. Uma das frases evangélicas que mais impactou o coração de Inácio foi a indagação de Jesus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? É com alegria que nós, da paróquia de Santo Antônio de Sinop, fazemos esta novena a Santo Inácio de Loyola, no formato de lives, para melhor nos prepararmos para a celebração de sua memória, que ocorrerá no próximo dia 31 de julho de 2020. Fazemos através de lives, porque vivemos no contexto da pandemia, né? Esse flagelo terrível que está causando tantas mortes e tantos sofrimentos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Portanto, acompanhe-nos. Serão minutos preciosíssimos de oração e de aprendizado para todos nós. Amar a Ti, Senhor, em todas as coisas e todas em Ti, em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Amar a Ti, Senhor, em todas as coisas e todas em Ti, em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Estamos reunidos nesta novena a Santo Inácio de Loyola, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É uma graça de Deus podermos entrar em sintonia através da oração, para juntos bendizermos, louvarmos e agradecermos a Deus pelo presente maravilhoso que são as histórias, a vida e a mensagem dos seus servos. E hoje destacamos de modo especial Santo Inácio de Loyola. E vamos fazer a nossa oração de súplica
implorando dele a intercessão junto de Deus para alguma graça, alguma bênção especial que necessitamos para a nossa vida, para a nossa família e especialmente para o Brasil, neste tempo de tanto sofrimento, de tanta dor causada pela pandemia e também diante das tantas injustiças sociais que assolam especialmente a vida dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Senhor, amparados em vossa força e proteção, queremos assumir nosso compromisso de em tudo amar e servir, abraçando as exigências do Evangelho na companhia de irmãos e irmãs de caminhada, ajudando na construção do reino de Deus. Somos conscientes de que um mundo mais feliz, justo e cristão depende do nosso engajamento na vida pastoral da igreja. Desejamos ver a glória de Deus brilhar e a justiça do reino ser implantada com a nossa ajuda, com a nossa participação. Sob as bênçãos da Mãe de Jesus e nossa, Maria Santíssima, e pela intercessão de Santo Inácio de Loyola, concedei-nos a graça que humildemente vos pedimos neste momento. Diante de Deus, apresentemos, ainda que em silêncio, a nossa oração, a nossa petição, alguma bênção ou graça especial que necessitamos para a nossa vida, e para a nossa família, para a igreja e para o mundo todo. Tudo isto, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Que fiz, que faço, que farei por ti, Senhor. Que fiz, que faço, que farei por ti, Senhor. Unido sob a cruz, abraço tua missão, construindo um humano mais divino, mais irmão, construindo um humano mais divino, mais irmão. Que fiz, que faço, que farei por ti, Senhor. Que fiz, que faço, que farei por ti, Senhor. O saudoso e querido Padre Arrupe, Padre Pedro Arrupe, um dos mais destacados herdeiros da tradição ignaciana, em oração escreveu algo maravilhoso sobre a nossa atitude diante de Deus. É o que nós vamos ouvir agora com atenção, com carinho. Apaixona-te. Não há nada de mais importante na vida do que encontrar Deus e amá-lo de um modo pessoal, absoluto e definitivo. Aquilo que nos apaixona arrebata a imaginação e nos afeta em tudo. Determina o que eu sou, o que eu faço ao levantar da cama pela manhã, o que eu faço no entardecer, o como eu curto os fins de semana, o que estudo e o que procuro conhecer. Aquilo que me apaixona dilata o coração e enche os olhos de brilho. Aquilo que me apaixona enche a vida de encantamento, de alegria e de gratidão. Portanto, apaixona-te e permaneça apaixonado, e isso decidirá tudo na tua vida. Em Manresa, às margens do rio Cardoné, fez uma experiência mística, conforme relatou mais tarde ao padre Luiz Gonçalves da Câmara. E estando ali sentado, começaram a abrir-se-lhe os olhos do entendimento, e isto com uma ilustração tão grande, que todas as coisas
lhe pareciam novas. Queridos irmãos e irmãs, estamos no terceiro dia da nossa novena a Santo Inácio de Loyola. Para nós, um motivo de grande alegria podermos celebrar com vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais esse tempo de oração, de aprendizado e de sintonia também com os desejos de Inácio para a igreja e para todo o mundo. Estamos hoje, nesse terceiro dia, refletindo, conversando sobre as proezas, as maravilhas que Deus realizou no coração de Inácio de Loyola. Como aconteceu com São Paulo, com Santo Agostinho, só para citar dois exemplos, emblemáticos, muito conhecidos. Santo Inácio também, até os 26 anos, era um homem mundano. E essa palavra evoca tudo o que você possa imaginar, em termos de vaidades, de mentalidade dada aos vícios, aos exibicionismos, a vida de pecador. Santo Inácio teve uma vida como todo rapaz, como todo homem do seu tempo, não é? Muito dado às cavalarias, às armas, ao exibicionismo, à macheza, podemos dizer assim. Ele era espanhol, não é? Um homem muito valoroso, valente, aguerrido, não é? De boa formação. Ele era de uma família nobre, naquele contexto histórico, né? De uma Espanha catolicíssima. Portanto, um homem que teve, um jovem, um rapaz, que teve muitas regalias, muitas comodidades, né? Ele certamente não conheceu a fome, não conheceu nenhum tipo de privação. E exatamente por causa da sua bravura, do seu espírito, digamos assim, empreendedor, ele, num combate, contra os franceses, ele foi terrivelmente ferido em uma das pernas com um balaço de canhão. Vocês imaginam o sofrimento desse homem, não é? Assim que foi ferido, os próprios franceses, o acolheram para prestar os primeiros socorros, e depois de alguns dias ele retornou às dependências, da casa dos próprios familiares para ir ser cuidado, né? Imagine fazer uma cirurgia naquele contexto, há 500 anos atrás praticamente, o que isso significava? E foi feita a cirurgia com bastante sucesso. Entretanto, ele percebeu que naquela intervenção, naquela carnificina, como ele mesmo diz na autobiografia, ele percebeu que a perna ferida ficou mais curta do que a outra. O que ele fez? Por questões de vaidade, de mundanismo, eu quero que essa perna seja corrigida. E de novo ele se submeteu aos mais atrozes sofrimentos, gente. Vocês possam imaginar, sem anestesia, o que esse homem sofreu, em termos de dores, E nessa segunda intervenção, ele fez uma promessa, E estava naquele contexto, na iminência de celebrarmos a memória de São Pedro e São Paulo, Ele fez uma promessa: se ele ficasse bom, se a febre não o derrubasse, ele empenharia a palavra, ele ia mudar de vida. E de fato, depois das leituras também, que muito o ajudou nesse processo, de maturação, de buscar um sentido para a vida, despertou nele, nesse período, aquilo que muitos de nós experimentamos, enquanto homens e mulheres, muitas contradições internas, conflitos. O ideal dele era uma vida mundana, ser um excelente cavaleiro, um militar aguerrido, fogoso como era, Enfim, também se exibir diante das mulheres, quem sabe, atrair alguma maravilhosa mulher para o seu casamento futuro. Enfim, toda essa problemática praticamente eclodiu na sua alma, no seu coração, e a partir então da cura, dessa febre, ele tomou a decisão: eu vou fazer uma experiência diferente, fundamentada um pouco nos exemplos de São Bernardo,
de São Francisco, de Santo Domingos, porque falou, se eles fizeram tantas proezas e se tornaram santos e foram reconhecidos pela igreja, eu também posso fazê-lo, né? Aqui também é interessante observar, o ideal, né, da vaidade, do mundanismo ainda está presente. Ele queria ser famoso, ele queria ser alguém assim de grande projeção, mesmo no interior da igreja. E embalado por esses desejos, né, por essas ideias, então ele tomou a firme decisão, eu vou fazer uma experiência de radicalidade. Se refugiou numa gruta, tomou a decisão de viver como mendigo, e foi fazendo a experiência, né, de muitos conflitos, moções e movimentos interiores, ao mesmo tempo de atração e de repulsa, né? Sentia-se fascinado pelo ideal do Evangelho, e ao mesmo tempo as coisas do mundo o puxava para trás, e ele foi perseverando. Algo assim que provocava nele muito prazer, alegria. Depois fazia a experiência da contradição, mas, numa palavra, Santo Inácio se debateu profundamente na busca da vontade de Deus na sua vida. Esse é o ponto, né? E exatamente dessa experiência existencial, de contradição, de dúvidas, de tantas dificuldades, né, para encontrar o caminho certo, para ser, quem sabe, um religioso coerente, aguerrido e fiel, ele foi escrevendo a sua experiência, né? Exatamente aí às margens do rio Cadorner, em Manresa. E ali, numa das suas experiências de oração, ele fez uma experiência extraordinária, né? Segundo ele, a sua inteligência se abriu, e muitas coisas que eram obscuras, que eram de difícil intelecção, de difícil compreensão, tudo se tornou claro para ele, né? A partir então desse momento, que foi uma experiência mística, uma experiência espiritual, aconteceu propriamente a virada da vida dele, né? É como São Paulo também nos diz, né, da própria experiência, as escamas caíram dos olhos, né? E uma nova criatura apareceu para significar que o Espírito Santo realmente faz nova todas as coisas quando nos dispomos a colaborar com a graça de Deus. Portanto, para fechar essa pequeníssima e modesta conversa, Santo Inácio fez uma experiência do profundo amor de Deus para com a sua vida, né? E a mudança foi para valer. Não foi uma coisa cosmética, né? Uma mudança superficial. A conversão de Inácio foi séria, profunda, transformadora, como deve ser com toda pessoa que se confronta, né, com o Evangelho, com os valores do reino e com a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, estamos aqui para agradecer a Deus, né, pela bênção que foi Santo Inácio de Loyola para o mundo, para a igreja e para todos nós. Que a sua experiência de conversão, que o seu processo de intimidade com o Senhor possa também nos animar, né? Encher o nosso coração de alegria, de ânimo e de confiar a nossa oração a Deus, como se tudo dependesse de Deus, e trabalharmos como se tudo dependesse de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo, disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade, dai-me somente o vosso amor, vossa graça,
Queridos irmãos e irmãs, com toda a igreja de Deus que peregrina por este mundo, por todas as intenções que carregamos no coração, desejos, preces, e com todos os membros da Companhia de Jesus, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E juntos, rezemos. Ó Deus, que suscitastes em vossa igreja Santo Inácio de Loyola, para propagar a maior glória do vosso nome, fazei que, auxiliados por ele, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Santo Inácio de Loyola, de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Presença, Vieira, Furtado e Bournier, amigos no Senhor, a mínima companhia. Eles desejavam servir o Cristo e o seu reinado aqui na terra. Ergueram templos e até cidades, formaram gente para o amor.